assim a palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, quando o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, pois cada qual na entrada da sua tenda observava com temor a ação de Deus juntamente com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como você saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Senhor nosso Deus e Pai, Deus todo-poderoso e glorioso, em cuja presença nos encontramos neste momento. Ó Pai, nós estamos diante da Tua igreja, estamos também diante da Tua santa e gloriosa palavra, e estamos também, ó Pai, acima de tudo, ó Pai, Deus, na Tua presença, o Senhor se faz presente neste lugar. E aqui, ó Deus, neste lugar, unidos e reunidos como igreja do Senhor, Pai, nós queremos agora com muito temor e tremor ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra.
Usa-me, Pai, apenas como um instrumento, um porta-voz da Tua palavra. Quem realiza, quem opera é o Senhor. O poder não está em quem prega, o poder está na palavra que é pregada. E a palavra não é do homem, a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. E a palavra jamais volta para ti vazia, sem antes cumprir e executar o propósito para qual tu a enviaste. Portanto, agora, ó Deus poderoso, em um nome de Jesus Cristo, Deus, que o nosso coração esteja aberto. Ó Pai, que o nosso coração esteja não apenas aberto, mas que o nosso coração esteja escancarado para ouvir a Tua suave, doce, mas também poderosa voz nesta noite. É desta maneira que nós oramos, gratos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A igreja do Senhor, por favor, pode estar se assentando. Nós encontramos aqui neste texto, igreja, o Senhor se dirigindo ao seu servo Moisés e lhe dando uma notícia nada boa, uma notícia nada agradável. E a notícia que Deus deu a Moisés, e Moisés tinha a responsabilidade de transmitir esta mensagem para o povo, consistia do seguinte: que daquele momento em diante, o Senhor não estaria mais no meio do seu povo. Mas o povo não precisava ficar preocupado não, porque Deus não os abandonaria. Deus estaria enviando um representante, Deus estaria enviando um anjo que representava a presença de Deus. E esse anjo teria grande responsabilidade de fazer o povo entrar na terra prometida. E esse anjo estaria indo à frente, eliminando todos os inimigos, os fariseus, os heveus, os jebuseus e um tanto mais de eus aí que nós encontramos no texto sagrado. E aquele povo então, seguindo e acompanhando aquele anjo que representava o Senhor, tomariam posse da terra prometida, tomariam posse da terra que mana leite e mel, e ali então usufruiriam de todas as bênçãos do Senhor. Aparentemente, isto era uma bênção, aparentemente isto seria o suficiente para Moisés e também para todo o povo de Israel. Mas acontece o seguinte, igreja, que aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, já estava caminhando com Deus durante um longo período. Eles já estavam tendo uma história com Deus, eles tinham vida com Deus, eles tinham história com Deus Todo-Poderoso. Mesmo apesar de seus corações muitas vezes serem duros, apesar de seus corações se rebelarem várias vezes contra o Deus Todo-Poderoso, mesmo após eles tentarem a Deus em diversas ocasiões, eles entendiam e compreendiam que a presença de Deus no meio deles era tudo do que eles precisavam. E quando Moisés então traz aquela informação para o povo, o texto sagrado diz que todo o povo ficou entristecido com aquela terrível notícia. E eles ficaram tristes, eles ficaram muito chateados. Mas Deus precisou falar duro com o seu povo.
E em muitas situações, igreja, das nossas vidas, se faz necessário que Deus fale duro com a minha, com a sua e com as nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com os benefícios de Deus, nos acostumamos com a bondade de Deus, porque sabemos que o nosso Deus nos beneficia, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus de bondade, que Ele é bom e Ele é bom o tempo todo, porque vivemos as bênçãos de Deus, sabemos que Ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor, segundo a palavra de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos na multidão dos nossos pecados. Aquele povo sabia de tudo isso, mas mesmo sabendo de tudo isso, eles não abandonavam o seu mau caminho, eles não deixavam de afrontar ao Senhor. E esse Deus que é bondoso, esse Deus que é todo amor, esse Deus que é benigno, esse Deus que é tardio em irar-se, esse Deus que é longânimo, esse Deus, Ele também estabeleceu um tempo para todas as coisas, e esse Deus também é santo, igreja. E com a santidade do Deus que nós servimos, nós não podemos brincar jamais, de forma alguma. E o povo, infelizmente, não estava dando muito valor à santidade do Deus ao qual eles serviam. De tal forma que Deus falou: olha, Moisés, eu não vou mais estar no meio desse povo, ainda que seja por só um pequeno instante. Olha a expressão bíblica. Porque esse povo é de coração duro, esse povo é de má conduta, e eu vou acabar na minha santidade destruindo esse povo, e eu não quero destruí-los. Eu quero que a minha promessa se cumpra na vida deste povo. Portanto, eu mesmo, a minha santidade não estará mais no meio desse povo, porque eu não posso mais suportá-lo. Mas eu enviarei um substituto, eu enviarei o meu anjo, e ele fará o povo herdar todas as promessas que eu tenho feito aos seus antepassados. Mas o que nos chama a atenção aqui no texto sagrado é que eles não aceitaram substituto para Deus. Ainda que fosse o anjo, eles não aceitaram um substituto para Deus. E nós queremos dizer, igreja, que este então é o tema da mensagem desta noite. Não há substitutos para a presença de Deus. Não há, nunca haverá e nem jamais existirá substitutos para a presença de Deus, igreja. Porque o nosso Deus, Ele é inigualável, somente Ele é Deus. E não há ninguém que represente a Deus. Não há substituto para a poderosa e gloriosa presença de Deus. E o texto aqui nos fala que Deus prometeu ao povo de Israel enviar o seu anjo. Igreja, isso já é uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo o mal. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de versículos que falam da ação dos anjos para beneficiar o povo de Deus, para beneficiar aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles existem, eles estão a serviço de Deus para abençoar as nossas vidas, para abençoar o povo de Deus. Mas, por mais importante que seja um anjo, por mais abençoador que seja a presença de um anjo em nossas vidas,
Nada substitui a presença de Deus nas nossas vidas, igreja. Moisés, ele não queria apenas o anjo de Deus, ele queria o Senhor dos anjos. E isto é glorioso, igreja. Ainda mais nos dias em que nós vivemos hoje, em que as pessoas, os crentes, a geração de crentes dos dias de hoje se contentam com tão pouco. Qualquer coisa já está de bom tamanho para alguns crentes, para algumas pessoas. Se tem um culto na quarta, se tem um culto na sexta, eu vou na quarta. E quando eu for na quarta, eu não vou na sexta. Não, eu vou na sexta e quando eu for na sexta, eu não vou na quarta. Tudo bem, se a sua vida é corrida, se é o trabalho, se é uma enfermidade, ou se é algum outro compromisso de fato importante, que você faça essa alternação. Mas existem muitas pessoas que já fez disso uma rotina. Não é o trabalho, não é o compromisso, não é a enfermidade, mas simplesmente porque não dão mais tanta importância às coisas de Deus. Elas se contentam tão somente estar apenas durante a semana em um culto na casa do Senhor. E estar também aos domingos, E mesmo assim, algumas pessoas, quando estão no culto de domingo para cultuar, para adorar ao Senhor, o coração desta pessoa não está 100% na presença de Deus. O corpo se faz presente, mas o coração está longe, está distante, a mente está divagando, Em muitas situações, se enquadra naquilo que a Bíblia diz: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe, está distante da minha presença. E muitas vezes nesse tipo de viver, nesse tipo de vida que muitos estão levando, acham que isso já basta, que isto é o suficiente. Mas não, igreja, isso não nos basta. O que nós precisamos de fato, o que nós precisamos para valer mesmo em nossas vidas, é da presença de Deus. E para termos essa presença gloriosa dele em nossas vidas, nós precisamos ser exigentes com a nossa vida espiritual na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos ensina da seguinte forma: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O grande problema ou o grande pecado da igreja de hoje é que nós estamos invertendo os valores bíblicos. Nós estamos primeiramente correndo atrás daquilo que nos é interessante, daquilo que é próprio de nós mesmos, daquilo que nós achamos que tem mais valor, e acabamos deixando as coisas espirituais, acabamos por deixar as coisas de Deus em segundo plano, e assim, como consequência, as nossas vidas deixam de ser abençoadas como deveriam ser. Em algumas situações, nós apenas adquirimos o gotejar das bênçãos de Deus, enquanto que, na verdade, nós deveríamos estarmos debaixo de uma chuva torrencial das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, a igreja, é necessário nós abandonarmos algumas coisas para buscarmos a presença do Senhor.
para que a presença de Deus possa estar realmente em nossas vidas, para que Deus se faça presente em nossas reuniões, para que Deus se faça presente em nosso lar, para que Deus se faça presente em nossa escola, em nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor Jesus nos fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel, Ele está conosco todos os dias. Agora, em contrapartida, será que nós estamos com o Senhor? Será que nós estamos agindo com fidelidade? Será que nós estamos de fato acompanhando o Senhor? Ou pelo menos anelando e usufruindo da sua presença gloriosa em nossas vidas, igreja? O povo de Israel, mesmo com um coração duro, mesmo com um coração acostumado a pecar e a se rebelar contra Deus, quando ouviram a palavra de Deus, que Deus estaria se ausentando, que Deus não estaria mais com eles, aquele povo sentiu o impacto, aquele povo se arrependeu, e aquele povo então ficou triste, e começou então a inclinar o seu coração ao Senhor. Eles começaram a olhar para si mesmo e viram: de que adianta a nossa aparência se o Senhor não estiver conosco? De que adianta a nossa vestimenta? De que adianta os nossos anéis? De que adianta os nossos colares? Do que adianta os nossos brincos? De que adianta as nossas joias se Deus não está conosco? E ali então eles tiraram todos os seus enfeites em sinal de humilhação, dizendo com aquele ato que Deus era a beleza das suas vidas. Igreja do Senhor que me ouve neste momento, entenda uma coisa: a tua beleza é o Senhor Deus Todo-Poderoso na sua vida. Quem nos faz ser alguma coisa é Deus em nossas vidas. O brilho que você tem não é próprio de você. O brilho que eu tenho, o brilho que nós temos não é próprio de nós. Nós simplesmente refletimos a glória daquele que é todo-poderoso, igreja. E se Ele, que é o Todo-Poderoso, não se fizer presente nas nossas vidas, nós somos frustrados, nós estamos enganados. A quem nós queremos enganar? Mas a igreja do Senhor, ela precisa urgentemente, desesperadamente, da presença e da glória do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Portanto, igreja, não existe, nunca haverá substitutos para a presença de Deus no meio da sua igreja. Deus prometeu que enviaria o anjo, Deus prometeu que esse anjo daria vitória sobre os seus inimigos, esse anjo daria realmente a eles tudo aquilo de que eles precisariam. Imagine você se nos dias de hoje Deus se manifestasse ao seu povo, à sua igreja, e dissesse essas mesmas palavras. Uma parte ficaria como ficou o povo e como ficou Moisés lá no passado, mas uma grande maioria, sim, uma grande maioria já estaria mais do que satisfeito, porque hoje, nos dias de hoje, nós vivemos uma época materialista. As pessoas se preocupam mais com o ter do que com o ser. Infelizmente, essa é a grande realidade do século presente no qual nós vivemos.
As pessoas, elas querem chegar lá, elas querem conquistar, elas querem realmente conseguir os seus objetivos, não importa como, mas elas querem conquistar, elas querem ter. Então, para muito nos dias de hoje, já seria uma boa palavra. Mas Moisés e o povo do passado, eles não queriam apenas a vitória, mas eles queriam o Deus da vitória. Que eu e você, igreja, não queiramos só a vitória, mas que nós tenhamos em nossas vidas o Senhor das vitórias. Que nós não vençamos apenas uma batalha, mas que nós venhamos a vencer a guerra, porque Ele, o Senhor, também é conhecido como o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra, e o Senhor jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu uma guerra, e jamais perderá, porque o nosso Deus triunfou sobre todas as coisas. E quem está com Ele triunfará, quem está com Ele é vencedor. É por isso que o apóstolo Paulo disse certa feita, quando ele mencionou uma série de problemas e dificuldades pelas quais ele passara, depois ele completou da seguinte forma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, igreja. Mas é importante estarmos com Deus das vitórias. Moisés não queria apenas as bênçãos de Deus, mas ele queria o dono da bênção. Igreja, a bênção é muito pouco em comparação com aquele que é a fonte de todas as bênçãos para as nossas vidas, igreja. Ele é a fonte, Ele é a riqueza inesgotável. Aquele povo estava indo para Canaã, terra que mana leite e mel. Mas para eles, estar em uma Canaã, estar em uma terra que mana leite e mel, estar nessa terra sem a presença de Deus, seria estar em um lugar totalmente estranho. Igreja, não é suficiente estarmos na igreja, não é suficiente estarmos cultuando ao Senhor, mas é necessário que quando estivermos na igreja, nós verdadeiramente tenhamos a convicção e sintamos de fato em espírito e verdade que Ele se faz presente em nosso meio. Porque quando Deus se faz presente, as coisas elas mudam de figura, tudo se transforma, igreja, com a presença gloriosa de Deus. E ali então, o que fazer naquele momento? O Senhor já tinha dado a sua palavra: o meu anjo vai estar com vocês, eu não vou mais. Eu não vou mais. Daqui por diante é o meu anjo com vocês e vocês com o meu anjo, mas eu mesmo não estarei mais no meio de vocês. O que fazer numa situação como essa? A palavra de Deus diz no versículo 7 que Moisés, a primeira coisa que Moisés fez foi buscar a presença do Senhor. A primeira coisa que Moisés fez foi ir até a tenda, montou a tenda da congregação e foi buscar ao Senhor em oração. A restauração das nossas vidas, a restauração do nosso ser começa acontecendo quando nós descemos até a casa do oleiro, quando nós vamos ao Senhor em oração e começamos a nos humilhar em sua presença, porque a oração muda situações, igreja.
O Senhor tinha dito: não vou mais com vocês. E Moisés: tudo bem, Senhor, eu respeito a tua palavra. O Senhor sabe o que diz, o Senhor sabe o que fala, mas eu sei que o Senhor é um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Eu vou falar contigo. E foi assim que Moisés fez. Moisés foi buscar a presença do Senhor. Moisés então se debruçou na presença de Deus, e a palavra de Deus diz que quando Moisés se dirigia até a tenda para falar com o Senhor, para buscar ao Senhor, o povo de Israel também se levantava, seguia até certa distância a Moisés, e cada um ficava na entrada da sua própria tenda, observando Moisés entrar até a tenda onde estava a presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz ainda que quando Moisés orava, quando Moisés buscava a presença do Senhor, o Senhor se fazia presente, a glória do Senhor descia naquele lugar, uma coluna de nuvem descia sobre aquele lugar, e todo o povo via e tremia pela glória e pela presença do Deus Todo-Poderoso. Igreja, quando nós descemos na presença do Senhor em humilhação, com os joelhos em terra, com o coração quebrantado e contrito, conforme diz a palavra de Deus, que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Quando nós descemos a Deus nesta condição e falamos com Ele com a sinceridade do nosso coração, com um coração também arrependido pelo mal que nós cometemos, a presença de Deus, ela desce sobre as nossas vidas, a glória do Senhor vem sobre as nossas vidas, e quando isto acontece, nós somos revigorados, nós somos abençoados, nós somos impactados com o poder e com a glória do Senhor. A restauração da igreja, a restauração das nossas vidas, a restauração dos nossos lares, sempre tem um começo em comum. E esse começo em comum, sempre tem alguém que se levanta para orar. Sempre tem alguém que se coloca como intercessor. Sempre tem aquele que confia no Senhor e sabe do poder e da eficácia da oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, e muito podem seus efeitos. Lembrando que esse justo não é uma justiça nossa, mas é a justiça que Cristo imputou em nossas vidas, pois nós fomos justificados pela fé, e isso não vem de nós, é uma ação de Deus em nossas vidas. E ali então, quando se ora, quando se busca o Senhor, quando estamos ali no particular com Deus, quando estamos ali em nosso secreto com o Senhor, ainda que não haja palavras em nossos lábios, ainda que a aflição seja grande, assim como foi a aflição de Ana. Ana, quando foi até a casa do Senhor, ela se prostrou ali e começou a falar com Deus, mas tamanha era a sua aflição, tamanha era a sua agonia, tamanha era a sua dor, que ela não conseguia falar. Apenas os seus lábios se moviam. Ela orava no pensamento e mexia os seus lábios. Ela falava muito baixinho, mas ela estava falando com o Senhor. O sacerdote Eli olhou, não entendeu nada do que estava acontecendo, até achou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, interrompeu a comunhão que ela tinha com o Senhor, e o sacerdote a repreendeu, dizendo: até quando estarás tu embriagada, mulher? A parte de ti o vinho é bebida forte. Mas ela, com muita humildade, olhou ali para o sacerdote, o representante do Senhor,
E ela disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e eu estou falando com o Senhor das minhas necessidades, eu estou contando os meus problemas ao Senhor, eu estou derramando a minha alma na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele então, quando ouve aquela palavra, disse: que o Senhor te abençoe, minha filha, e te conceda a tua petição. E não é que Deus ouviu, não é que Deus abençoou. Passado certo tempo, ela concebeu o seu filho por nome Samuel. E o nome Samuel significa ouvido por Deus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Então Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração da igreja. Aquele que ora e confia no Deus Todo-Poderoso pode ter a plena certeza que Deus virá em socorro, que Deus estará mudando a nossa circunstância, igreja. É necessário buscarmos ao Senhor em oração. Precisamos resgatar o ministério da oração em nossas vidas, porque a oração realmente muda as situações. Certa feita, o Senhor disse para o seu profeta, o profeta Isaías: Isaías, vá até o rei Ezequias, vá até o rei Ezequias, e diz assim para ele: Ezequias, prepara a tua casa, ordena todas as tuas coisas, porque você vai morrer, você não vai viver. Elias foi, mencionou a palavra de Deus, virou as costas e foi embora. Fez o que Deus mandou que ele fizesse. Mas Ezequias, o rei Ezequias, nos diz o texto bíblico que ele dobrou seus joelhos, virou-se para a parede e falou com o Senhor. Ele buscou ao Senhor, ele chorou na presença do Senhor, e ele disse: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho feito isto, eu tenho feito dessa forma, eu tenho feito desse jeito. Eu sei, Senhor, que a palavra do Senhor veio desta forma, mas Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me dá uma chance, me dá uma nova oportunidade, Senhor. Senhor, tem compaixão da minha vida. Ele se humilhou na presença do Senhor. Ele não exigiu de Deus. Ninguém pode exigir nada de Deus. Existem alguns por aí, existem igrejas por aí que têm ensinado o seu povo que nós devemos colocar Deus na parede, que nós devemos exigir de Deus, que nós devemos declarar, que nós devemos determinar. Nada disso. Quem serve a Deus é servo e entende que Ele é o Senhor, é Ele quem declara, é Ele quem determina, é Ele quem manda, é Ele quem orienta. Nós servimos, nós obedecemos e Ele está no comando da nossa vida, a igreja do Senhor. E o rei Ezequias se humilhou na presença do Senhor, e quando ele assim o faz, Deus então muda toda aquela situação. O texto bíblico fala que o profeta Elias mal tinha saído do pátio. Novamente o Senhor fala com o profeta: meu servo, volta lá e diz a meu servo Ezequias que eu ouvi a sua oração e que ele não mais morrerá, mas que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida, e ainda vou dar paz a ele durante o seu reinado. Olha que bênção maravilhosa, igreja, fruto da oração. Olha o poder que tem a oração, como a oração muda toda e qualquer circunstância. Sem oração a igreja não chega a lugar nenhum. Sem a oração a igreja não vai conseguir obter o poder do alto. Sem a oração a igreja não terá a presença de Deus no seu meio. Sem a oração nós não prosperaremos. Sem oração, os corações não se derretem. Sem a oração, os corações são duros.
os corações são obstinados, mas com oração nós somos quebrantados na presença do Senhor. Com a oração, a Shekinah, a glória de Deus desce sobre o seu povo, desce sobre a sua vida. Por isso, igreja, nós precisamos exercitar o ministério da oração em nossas vidas. Mas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando Moisés se propôs a ter um particular com Deus, quando Moisés desceu até a presença do Senhor, e com o seu ato, o Israel também começou a buscar a presença do Senhor, a glória de Deus voltou para o seu povo, a glória de Deus se manifestou naquela igreja do Antigo Testamento, e ali então Deus também reverteu a história das suas vidas. O Senhor então disse para Moisés: Moisés, eu vou te atender neste seu pedido. Fica tranquilo, Moisés, e diga para o Israel, diga para o meu povo, que a minha presença estará com vocês. Eu estarei com vocês, Moisés. E então naquela ocasião, igreja do Senhor, a presença do Senhor foi restaurada no meio do povo de Deus. Para que a nossa vida seja restaurada, para que o nosso lar, a nossa casa seja restaurada, é necessário, é imprescindível que a presença de Deus se faça realmente restaurada em nossas vidas. Às vezes nós achamos, nós pensamos, nós nos iludimos, achando que Deus está conosco, quando que na verdade Deus não está mais conosco já faz muito tempo. Mas isso é possível, pastor? Sim, é possível sim. Eu me lembro agora de Sansão. Sansão, nos diz o texto sagrado que tinha uma força descomunal, mas a força que ele tinha não era dele, a força que ele tinha provinha de Deus. A força que ele tinha provinha do Espírito Santo de Deus em sua vida. O texto lá em Juízes fala que quando o Espírito do Senhor se apossava, se apoderava ou impelia Sansão, é nesta hora que Sansão era capaz de realizar aqueles grandes feitos registrados na Bíblia Sagrada. Não era a todo momento que Sansão era forte, mas Sansão só era forte quando o Espírito Santo se manifestava na sua vida. Quando a glória de Deus estava na sua vida, ele possuía uma força descomunal. Assim é comigo, assim é com você, assim é com a igreja do Senhor. Quando o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas, quando Deus se faz presente em nossas vidas, a nossa força, ela é muito grande e nós somos capazes de realizar grandes feitos na presença do Senhor. O salmista Davi disse no Salmo de número 18: com meu Deus eu faço proezas, com meu Deus eu passo pelo meio de um batalhão, com meu Deus eu salto muralhas, mas com o meu Deus, com o Senhor nosso Deus, nós somos capazes disso. Mas voltando agora para Sansão, chega um certo momento que Sansão ali então, ele se levanta, quando Dalila fala: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E o texto bíblico fala que Sansão se levantou como nas demais vezes e procurou se livrar ali das amarras daquelas cordas, só que não conseguiu. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é o seguinte: o texto fala assim: Sansão não havia percebido que o Espírito Santo
já havia se ausentado da sua vida. Muitas pessoas estão nesta mesma categoria. Elas estão servindo, elas estão participando, mas na verdade estão fazendo por fazer. Estão no automático. Elas não sabem por que cantam, elas não sabem por que vêm, elas não sabem por que oram, elas não sabem por que estão ouvindo aquela palavra. A palavra vem, dá até um glória a Deus, um aleluia, mas a palavra não faz efeito, porque a pessoa está vivendo no automático. Ou seja, a pessoa está vivendo na sua superficialidade. Ela é só aparência, mas ela não tem essência. Ela não tem mais em sua vida a força motriz, que é a presença de Deus em suas vidas. Igreja, o Senhor não nos chamou para sermos vazios, não, mas o Senhor nos chamou para sermos cheios da Tua presença, cheios da Sua glória, cheios da Sua alegria, cheios de vida, cheios da bênção do Senhor. O Senhor quer que de fato as bênçãos dele e a sua glória seja completa sobre as nossas vidas, igreja. Vamos nos colocar em pé. A igreja de Cristo, mais do que nunca, precisa do seu Cristo. A igreja de Cristo, mais do que nunca, precisa do seu Cristo. Existem muitos crentes que estão sem Cristo em suas vidas. Precisamos da presença do nosso Cristo em nossas vidas. Precisamos da presença de Deus. A igreja restaurada, quando buscamos a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando isso acontece, existe uma nova vitalidade, existe uma nova esperança, existe alegria real, alegria verdadeira. Quando isso acontece, realmente o nosso coração arde na presença do Senhor. Quando a presença de Deus é real em nossas vidas, quando a presença de Deus é real na sua igreja, a nossa adoração torna-se viva e eficaz, as nossas orações tornam-se fervorosas, e então a glória de Deus, ela começa a invadir as nossas vidas. A glória de Deus começa a invadir o nosso ser, a glória de Deus começa a invadir a nossa alma, o nosso coração, e nós somos então ali impactados com o poder de Deus, a tal ponto que nós muitas vezes estamos tão envolvidos com aquela glória que nós não compreendemos o que está acontecendo, mas Deus está agindo. A primeira palavra que foi lida aqui nesta noite falou ali sobre a consagração do templo que Salomão tinha construído ao Senhor. A Bíblia diz que enquanto Salomão orava, fazia aquela oração de consagração, a glória do Senhor invadiu aquele lugar, a Shequina de Deus desceu naquele templo, de tal forma que os sacerdotes, eles não conseguiam oficializar, eles não conseguiam nem prestar o culto devido ao Senhor naquele momento, porque a glória do Senhor invadiu aquele ambiente. Igreja do Senhor, permitamos sim que a glória de Deus, ela venha sobre as nossas vidas, que sejamos impactados com a presença de Deus, igreja. Mas não há outro meio, não há outra forma, se não buscarmos ao Senhor. É necessário buscarmos ao Senhor, é necessário irmos até a sua presença, é necessário estar com Ele, porque sem Ele nós não somos capazes. João 15, o verso 5, Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem a presença real, sem a presença verdadeira, sem a presença autêntica de Deus em nossas vidas, em nossos lares, em nossa igreja, nós não somos nada, nós estamos perdidos. Mas com a presença de Deus, oh igreja, com a presença de Deus em nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Deus, por estas vidas. E ó Espírito Santo de Deus, continue a falar, continue a tratar com as nossas vidas, com os nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, termos sede e fome da Tua presença, que possamos termos sede e fome da Tua presença, e que possamos Te buscar, ó Pai, de maneira intensa, que possamos buscar o Senhor pelas madrugadas, que possamos, ó Pai, termos prazer na oração, que possamos nos dobrar, ó Pai, em busca pelo Senhor, a fim de que sejamos cheios da Tua glória. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva, Pai, a Tua igreja, Pai, aqui em São Caetano, aviva, Pai, o corpo de obreiros, aviva, Pai, as crianças, aviva os adolescentes, aviva os jovens, aviva os homens, aviva as mulheres, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor. Oh Deus, e no meio dos anos notifica a Tua glória no meio do Teu povo, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale melhor, no mais profundo de cada vida e cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu devolvo aqui a palavra ao pastor João.